Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo aí essas últimas informações e ainda a repercussão aí na mídia dessa ótima vitória do São Paulo contra a equipe do Internacional na noite desta quarta. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações e análise aí do tricolor, que só depende de si para, quem sabe, se tiver um G8, estar na próxima Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Paulo, porque uma polêmica ontem tomou conta dos bastidores do tricolor do Morumbis. Um transfer ban, o São Paulo levou um transfer ban, mais um nesse ano, né? Porque já levou um no começo do ano, se eu não me engano, por conta de uma dívida do com o Cerro Porteño pelo Bobadilla. E agora, transfer ban ativo novamente, porque não pagou uma dívida com o empresário do Caleri. André Hernan, esse transfer ban foi quitado, essa dívida foi quitada, o transfer ban vai cair de verdade? Não, o dinheiro já tá resolvida. A questão financeira, a pendência já foi resolvida. Agora é você mandar o comprovante do pagamento para a FIFA e a FIFA tirar o nome do São Paulo do transfer ban. Isso deve demorar algumas horas, enfim, dias, horas, enfim, para você poder tirar do nome da boca do sapo, como diria o poeta. O São Paulo ontem acabou entrando nesse transfer ban. E assim, vamos lá, de novo, porque assim, aqui é importante a gente deixar muito claro que a gente está trazendo informação, a gente não está dando opinião. Não estou aqui opinando o que o São Paulo fez e é a opinião minha. Não confundam isso, por favor. O São Paulo entende que essa dívida, ela já, obviamente, era de conhecimento do clube, mas havia uma diferença, né, em relação a valores. Então o São Paulo entendia que era um valor, e os representantes do Caleri, ou o representante do Caleri, entendia que era outro valor. Isso de comissionamento, quando o Caleri foi contratado pelo São Paulo, na volta dele ao São Paulo, que já tem um tempinho. Então, assim, havia uma diferença nesses valores, e o São Paulo, o que fez? Uma espécie de um risco calculado. Deixou o negócio para a FIFA decidir, correndo o risco de tomar o transfer ban. Isso é uma decisão do São Paulo, da gestão do São Paulo. Beleza. Rolou o transfer ban? Aconteceu a dívida, o São Paulo foi notificado, aí o São Paulo entendeu qual que era o valor e aí sim pagando. O valor é $1 milhão, em torno de 6 milhões de reais. Então o São Paulo efetua esse pagamento... Por favor, porque travou um pouquinho. Só repete o valor, por favor. $1.200.000, 6 milhões de reais. É uma grana, hein? Porque o São Paulo diz que economizou 4 milhões ou ganhou 4 milhões aí com os shows do Oasis e tal, já foi embora, né? Se fizer uma matemática aí fria, aí já foi embora esse dinheiro aí que inclusive tirou o São Paulo aí do Morumbi nessas últimas rodadas. O São Paulo fez o acordo e agora espera a retirada do transfer ban. E isso internamente, né, essas questões políticas, saída de Belmonte dando entrevista, falando e tal, expondo algumas situações internas do São Paulo, isso de maneira sempre muito respeitosa, é bem verdade, mas a treta interna, a mudança de pessoas, e você fica sem a referência dentro do CT. Quem é que manda agora? Mas o que faz esse? Esse aqui toma conta de quê? Para quem eu vou reportar? É o presidente? É o Rui Costa? É agora o Márcio Carlo Magno? Não é mais o Carlos Belmonte? Essa falta de direção no sentido de projeto explosivo, planejamento para 2026, tem causado internamente um barulho muito grande. Então, assim, é um Luiz Gustavo que vem a público e fala, olha, precisa ter direção, precisa botar a cara a tapa, a quantidade de lesões, né? Muitos jogadores machucados, e fala assim, reformulação de pessoas também no departamento médico. Então os jogadores ficam ali meio sem saber o que está acontecendo, e isso reverbera, acaba tendo um desdobramento dentro de campo, dentro do CT, dentro do ambiente. Então o São Paulo precisa, além de pagar as suas dívidas, dar um norte para o seu elenco, dar um norte dentro do CT, para que a coisa comece a caminhar. E, por exemplo, depois que saiu essa história dos 200 milhões da Galápagos, muita gente internamente no São Paulo fez essa notícia perder um pouco de força. Então, hoje,
é um assunto que está praticamente assim, guardado numa gaveta. Então, assim, sai a notícia repercute ruim, dá uma recuada. Então, o São Paulo também precisa parar com isso. Também, internamente, isso causa um rebuliço. O São Paulo deve transfer ban, estava devendo salário, tinha 3 meses, como foi noticiado. E aí, de repente, vem aí um investidor, a Galápagos, com 200 milhões, para contratar jogadores. Pera lá, o que está acontecendo no São Paulo? Então, a gente dentro do clube, muita gente dentro do CT, principalmente, que é o ambiente do futebol, sente uma insegurança. E isso se reverbera no resultado. Porque é um São Paulo que toma uma goleada, parece um time juvenil jogando, e aí, de repente, ganha do Internacional com autoridade, como ganhou ontem. Então, qual que é o verdadeiro São Paulo? Qual que é a realidade do São Paulo? Muita gente dentro do CT se pergunta isso todos os dias. Para o Inter estar numa situação tão complicada, teve alguém que venceu, né? Que foi o São Paulo e que estava ali também numa draga danada, protesto da torcida. Inclusive, você acompanhou esse jogo ontem lá na Vila, né? Sim. Antes do jogo, né? Muitas questões em relação à diretoria, a torcida se manifestando. Crespo deu uma entrevista que foi importante e é um São Paulo que dá uma respostinha pequenininha nesse momento. É sempre importante vencer depois de uma goleada, né, Luiz? É sempre importante você ter uma vitória como foi essa de ontem para o São Paulo. O 6-0 teve muitos efeitos externos e internos nesse São Paulo. Ontem foi uma aula grátis do Hernan Crespo na entrevista coletiva, deu uma letra muito bem dada para a diretoria do São Paulo. Mas para falar do jogo, o Internacional é um caso realmente a ser falado. É impressionante o Internacional com 4 minutos de jogo, brigando para não cair. 2 espaços para jogar o Marcos Antônio e quase que o Luciano fez 2-0 com 4 minutos. Ele perdeu 2 gols que ele não poderia ter perdido. Então, assim, é um jogo realmente a ser bastante comentado do Internacional. É uma postura muito ruim do Inter ontem. O São Paulo venceu por 3, mas poderia ter feito 4, 5, 6, poderia ter feito mais no Internacional. O Inter não esboçou nenhuma reação e aí o São Paulo jogou tranquilo. Marcos Antônio conseguiu ali distribuir bem o jogo, o jogador mais, talvez, técnico desse São Paulo nesse momento. O Ferreirinha fez uma grande partida também pela ponta esquerda, vai achando a sua posição. E o Mike, que é um jovem da base, pela ponta direita conseguiu achar o seu segundo gol na temporada. É um time do São Paulo que tenta dar uma resposta rápida, que ainda está nessa briga pelo G8, né, tentando aí a 8ª colocação para aí sim depender da Copa do Brasil para ir à pré-Libertadores. O ano é bastante melancólico, é verdade, do São Paulo, né? Não tem nenhuma grande notícia para dar para o seu torcedor, mas é importante essa reação, né? Foi até ontem lá a minha pergunta para o Crespo e ele falou que para ele e para o grupo é muito simbólico vencer esse jogo, né? Representa muito para eles vencer essa partida, mas o Internacional tem o fator Abel Braga, tentaram esse aspecto emocional. Sempre que tem essa questão de queda de um time, né? De um time gigante como o Internacional, eu sempre olho bastante para as reações da torcida, né? E ontem, estava ali na Vila Belmiro, o Mussetti conhece bem, estava do lado ali da visitante, né? Naquela tribuna da Vila. E era uma sensação, dava até um sentimento de tristeza de ver a torcida do Internacional, que cantou muito o jogo todo, estava 2-0, eles cantando, fazendo um baita apoio. E aí tem cenas que você olha e são até fortes, né? Que é a cantoria, né, de Inter, Eu Te Amo, cantando ali músicas de apoio, mas todo mundo chorando, sabe? Cantando e chorando. Porque fizeram a parte deles, fizeram mais uma vez a parte da torcida, a direção do Barcelos e também, principalmente, aí do D'Alessandro, que teve escolhas terríveis esse ano, que deixa o Inter nessa situação e acho muito difícil escapar. O Abel falando do mental e tal, mas o mental já estava esmigalhado do Internacional desde o começo, desde que tomou o primeiro gol. E o Crespo falando o que falou, eu até nem antecipei. Bom, teve muito dirigente do São Paulo falando ultimamente, né? Dirigente, ex-dirigente, o Belmonte, o Rui Costa, o Casares, um monte de gente falou. Mas quem falou mesmo alguma coisa razoável foi o Crespo, não é, Arnaldo? Pois para comparar, para unir os dois mundos, parecem mundos muito distantes, né? São Paulo e Internacional hoje, agora, na tabela e no que fala o Abel, que foi um treinador histórico do Inter, está voltando um desespero completo, e do que fala o Crespo. Mas, curiosamente, o São Paulo e o Inter trocam de técnico mais ou menos ao mesmo tempo nessa temporada. E eles estavam mais ou menos na mesma situação, no campeonato e nas Copas. Não acertou. Aí o Crespo chega
ao São Paulo e o Ramon Dias, o outro argentino de outra geração, chega ao Inter. E aí eles, no campeonato, eles se descolam. Curiosamente, uma das primeiras vitórias do Crespo é sobre o Inter em Porto Alegre. Pouco depois da eliminação do Inter na Copa Libertadores, do Flamengo. E o que mais me chama a atenção não é nem a entrevista brilhante do Crespo, mais uma pós-jogo, é antes do jogo. Ele falou, antes de começar o jogo, antes do 3-0, desse passeio em ritmo de treino. Nós estamos brigando pelo 8º lugar, mas veja quantos pontos tem e como é que é o campeonato do 7º. O 8º não é um lugar de orgulho. E ele fala, e a gente podia estar na situação do Inter e do Santos. O Inter está jogando contra a gente aqui e o Santos é o dono desse estádio. Por pouco o São Paulo não esteve, porque o ano do São Paulo, administrativamente, foi muito parecido com o do Inter. Muito parecido. O presidente do São Paulo e o presidente do Inter podem passar o Réveillon juntos. Eles se merecem. Dar uma palestra junto. Dar uma palestra juntos. Né? E também por conta do trabalho do Crespo, algumas vitórias importantes, o São Paulo chegou aos 45 pontos, como ele diz, 5 rodadas antes do fim. Porque o São Paulo continua mais próximo, está perto do 8º, pode até ficar em 8º, mas está mais próximo da turma de baixo do que do 7º, como ele disse, que é o Fluminense dos Beldia, ou Botafogo, ou Bahia. Então, Tironi, eu acho que para o Inter é o desespero, não depende mais dele, tem que ganhar o jogo do Bragantino e outros 2 resultados acontecerem. O Vitória não ganhar do São Paulo é uma delas e o Fortaleza perder para o Botafogo. São possíveis os resultados. São possíveis. É só o Inter que eu não acredito que vai ganhar. Desse jeito, que é o lance. Desse jeito, como jogou, não é só taticamente. O Abel fala do emocional. O Inter estava morto. Eu acho que o São Paulo nunca teve uma partida tão fácil no campeonato até agora. Aí ganhou, meio na Vila. E olha que a torcida do Inter foi. Foi. Porque compraram os ingressos e encheu o espaço lá para a torcida do Inter ir. É o contrário do presidente do São Paulo, que ele vai afastando a torcida do São Paulo do campo. Mas o Crespo, que ele mostra nessa entrevista, é um diagnóstico perfeito de 2025 e uma projeção muito clara, cristalina, do que será 2026. E antes dessa resposta, ele falou, meu objetivo em 2026 é 45 pontos. Sim. É chegar a 45 pontos antes do que eu cheguei esse ano. Porque é isso. O São Paulo hoje é isso. O São Paulo é essa situação em que... E por que parece ser para ele mais difícil? E ele fala, porque vai começar antes. Porque o Campeonato Paulista vai ser mais difícil. Porque o Brasileiro começa em janeiro. Porque pode ter pré-Libertadores. E o meu time é esse aí, que tem 12 menos, todos os jogos machucados. Ontem machucaram mais 2. Né? O Alan Franco saiu no primeiro tempo. Então, é o que ele fala, vai investir mais reforços, mas vai investir quem, quando, como? E, de novo, mais 3 jogadores que, se for o São Paulo contratar, se esses 3 jogadores pode ser o super-homem, 3 super-homens, num grupo em que 12, 13 estão fora sempre, não adianta nada. Não é questão só de jogador, é do jogador ter saúde para jogar, né? Então, o São Paulo tem 1000 problemas. Eu acho que o São Paulo está num momento em que o presidente não tem mais credibilidade alguma. Tenta alguma... E o que ele pede, implora, é bem importante. Eu acho que isso me deu ainda mais certeza de que ele, de fato, sabe onde está no momento em que está. Ele sabe que o ano que vem vai ser carnificina política e ele implora, saiam do meu ambiente de trabalho. Sim. Sumam daqui. Vão para aquele lugar. Só faltou falar. Me deixem em paz com o meu time, né? Porque o que fizeram esse ano foi simplesmente atrapalhar, sabotar o trabalho do Zubeldia e sabotar o trabalho do Crespo. Foi o que os caras fizeram. No campo, o São Paulo, quando tem, como ele falou também nessa coletiva, 15 caras, 14 caras sãos, o São Paulo compete, como competiu ontem. Quando tem menos de 15, 14 não compete, pode perder até de 6-0, como foi contra o Fluminense. Né? Esse é um pouco do retrato da temporada e a projeção. Você tem toda a razão.
todas as entrevistas boas, os diagnósticos bons são feitos pelos jogadores mais experientes, foi o caso do Luiz Gustavo, e pelo treinador em toda a entrevista. E aí ele tem uma vantagem sobre o Zubeldia, não de trabalho, porque eu acho que o Zubeldia mostrou no Fluminense que é um bom técnico e pode ser campeão esse ano. A vantagem dele é deixar isso claro e não ficar assumindo broncas que não são dele. É isso aí. E o Zubeldia fez tudo isso. O Zubeldia foi o escudo dessa diretoria lixo, desse presidente fraco e covarde, por muito tempo, né? Muito bem. Vessa, tá aí. As palavras do Crespo, elas... Bom, é um choque de realidade para o ano que vem, mas pelo menos você fala... O São Paulo pelo menos fala, bom, pelo menos está o Crespo lá. Pelo menos, sei lá, esse cara aí pode ajudar a deixar as coisas, pelo menos, não piorarem, sei lá. Para mim, o mais interessante é que todos os problemas diagnósticos e até possíveis soluções, eu já estou falando de 26, tá? Eles estão antecipados. Você consegue... Gente, nós estamos no comecinho de dezembro. Não adianta falar que depois foi pego de surpresa. O calendário você sabe qual é. A possibilidade da pré-Libertadores e tem show no dia seguinte, você já sabe... Você tem 50% agora de chance de ir para Libertadores. Se você ficar em oitavo. Ah, mas vai ficar, né? Acho muito difícil não ficar. Por que você acha que vai ficar? Porque eu acho que o Bragantino não vai ganhar. Ah, bom, não pelo São Paulo Barradão, eu acho que o Bragantino não vai ganhar. Mas entenda, né? Mas eu acho que vai ficar. Eu queria saber qual é a sua impressão. Ou seja, você só tem que ter uma final Fluminense-Cruzeiro, o São Paulo está na Libertadores. Então você já cuida e já fala com a organizadora do show que a possibilidade é real de existir o jogo da pré-Libertadores. Você já sabe que você tem um calendário em janeiro começando o Brasileiro, que você está com vários lesionados e que, como o Crespo disse, nem todos voltarão. Para o Caleri voltar a ser o Caleri é lá para abril, até voltar, pegar ritmo, sentir confiança no joelho, apanhar, cair, levantar, viu que o joelho está bem. Demora uns 3 meses. Então ele já avisou, a janela vai abrir, vai pagar o transfer ban aí, talvez até sexta-feira já paga, o valor não é tão alto, você paga, tira, vai estar com a janelinha aberta. Está tudo antecipadamente para você consertar. É fazer acontecer. Eles têm os problemas, os diagnósticos e as soluções. Ah, não vai ser dentro do ideal, não vai ter o dinheiro para isso, é verdade, não vai ter, não é o mundo ideal. Mas você tem ali condição de fazer coisa melhor. Quando você tira lá o Wellington Rato do Atlético de Goiânia e o Wellington Rato te ajuda pra caramba... era o Wellington Rato do Atlético de Goiânia, tinha caído. O Wellington Rato chegou com saúde, jogava todas, fazia golzinho importante e vambora. Você tem como fazer acontecer. Então, para mim, o mais interessante os problemas todos estão mapeados, seja do centro de saúde, que já estão prometendo uma grande reforma. É só fazer acontecer. Você tem ali 2 meses, entre dezembro inteiro e janeiro, até começar o Brasileiro, estou colocando. Eu sei que tem o Paulista, uma loucura já do dia 11, tem clássico na 3ª rodada. Mas eu estou tentando estou tentando pegar o Brasileiro ali como parâmetro dia 28 de janeiro. Você tem 2 meses para melhorar um pouco o elenco, cuidar um pouquinho da estrutura física do CT, recuperar alguns jogadores para começar um ano melhor em 2026. Eu acho que tem tempo para isso, porque os diagnósticos estão feitos, entendeu? E vou trazer aqui agora uma análise do GE.com dessa vitória do São Paulo em cima do Internacional pelo Brasileirão, abre aspas. O São Paulo precisou de menos de uma semana para superar a goleada por 6-0 para o Fluminense. Na quarta-feira, o time do técnico Hernan Crespo mostrou uma outra versão e venceu o Internacional por 3-0 na Vila, na penúltima rodada do Brasileirão. Depois do vexame no Maracanã, que resultou na saída do diretor Carlos Belmonte e dos adjuntos Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracali, o São Paulo viveu dias de turbulência, mas em menos de 10 minutos mostrou diante do Internacional que o 6-0 havia sido um lapso, não a realidade. Luciano, assim que a bola rolou na Vila, perdeu 2 chances claras, mostrou ao torcedor nas arquibancadas que havia protestado contra o presidente Júlio Casares antes da partida, que a noite em Santos seria melhor do que a última no Maracanã. A vitória na Vila levou São Paulo a 51 pontos, na 8ª posição. O tricolor só pode ser alcançado pelo Bragantino, que se vencer o Inter vai aos mesmos 51 na última rodada, com uma vitória a mais caso o tricolor perca o seu jogo contra o Vitória no Barradão.
Assim, basta um empate fora de casa para que o São Paulo se segure na 8ª posição. Para ter a vaga na Libertadores, terá também de torcer para que o título da Copa do Brasil fique entre Cruzeiro e Fluminense, times que estão à frente no Brasileirão. Enfim, Crespo vai ter aí 2 dias para recuperar o máximo dos jogadores possível, para chegar nesse jogo contra o Vitória, tentar construir um bom resultado, no mínimo trazer o empate, garantir a 8ª colocação e projetar, quem sabe, uma Libertadores ano que vem, claro, se Cruzeiro e Fluminense saírem campeões da Copa do Brasil. Mas tem que deixar Crespo trabalhar e esquecer essa parte política e não interferir no trabalho dele, porque quando vem aquele ambiente político de crise, de pessoas que fazem má gestão ali perto dele, aí acaba atrapalhando e influenciando no desempenho do time. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!